primeiro slide eu coloco duas setas aqui, que é problemas e soluções. Esse problema e soluções estão sempre colocados adiante da nossa pessoa. Você nunca terá coisas diferentes disso. Sempre serão problemas e soluções. E você entender isso, embora você ache que saiba, mas talvez você não entenda isso, faz parte de um processo de amadurecimento, porque sempre vai ter problemas, mas para cada problema sempre terá solução. Onde essa solução será buscada, a gente aqui ajuda vocês podem ajudar vocês, e a gente pode começar a entender da onde vêm as soluções e dali atingir um estado de flow para que qualquer problema que venha, você encontre uma solução. E muito desses processos, e aí aproveitando que a gente estava conversando, Bruno, você transformar a seta do problema menor facilita muito a seta da solução aumentar. Por quê? Como eu disse para vocês no começo, eu tinha, quando eu comecei no mundo digital, um perfeccionismo, uma cobrança muito grande. Se a minha internet saísse do ar, se o médico convidado ele não performasse do jeito que eu pensava, eu superdimensionava aquele problema. Então, a minha solução também tinha que ser algo muito maior. Então, entendo, se você depara com um problema e você superdimensiona esse problema, você vai ter que superdimensionar a sua solução também. Aqui, nada tem a ver de você aceitar o errado e não fazer nada. O que a gente fala aqui é a respeito de modular o seu problema e colocar ele do tamanho que ele realmente é. Eu não posso aumentar o meu problema, que não é necessariamente um problema grande, e muitas das vezes não alcançar uma solução, porque eu coloquei esse problema como muito grande, muito distante. Se o problema é muito maior do que você, você nunca chegará a uma solução. Próximo slide, por favor. Então, no programa Mente Blindada, próximo slide, por favor, Gilson. Legal. Daqui, eu queria fazer uma reflexão com vocês a respeito de propósito de vida, função e servir. Sempre a gente vai colocar nessa questão da função, né? Porque a função que você exerce em qualquer sociedade ou em qualquer sistema é fundamental. Imagine você observando as diversas plantas e árvores que tem em diversos locais. Uma bromélia, ela tem uma característica. Um cacto tem outra. Uma árvore frutífera, como uma pé de manga, ela tem outra função. E isso me faz pensar da nossa função e aonde a gente está inserido no ambiente. Parece óbvio, mas entenda uma coisa. Você é inserido num local e num sistema onde você mora, que você foi colocado ali dadas as circunstâncias que a sua família teve e pôde te dar. Se você nasce em um condomínio fechado da periferia de São Paulo e você desenvolve dentro desse ecossistema, desse hábitat, você pode ter uma planta num local diferente e inóspito para você. O que eu estou querendo colocar é que geograficamente, é uma possibilidade de você começar a explorar a partir de hoje, que pode fazer com que você mude o seu temperamento frente às coisas. E eu coloco isso porque isso aconteceu na minha vida quase que a minha vida inteira após os 17 anos. Eu mudei muito de lugar, por conta de profissão, de carreira e por conta de desconforto. Isso serve para geográfico e isso serve para trabalho. Será que uma pessoa que é mais sensível ou uma pessoa que não tem uma relação interpessoal muito fácil, ela dentro de um condomínio fechado em São Paulo, não seria muito pior para ela por conta de ser uma cidade muito rápida, muito pouco íntima, em relação a uma cidade do interior?
Então, você aproveitar as diversas possibilidades de mudança que você tem pode ser colocado em xeque. E você fazer com que mude a sua habilidade e o seu temperamento de acordo com onde você está alocado dentro da sociedade. Isso serve para a função também. Agora, o meu filho tem 15 anos, o Pedro. Ele vem colocando de forma sempre um pouco mais forte a questão da profissão dele, da função que ele vai exercer quando crescer, e etc. e tal. E isso vem me chamando muito a atenção, porque o que eu, como pai, e aí vem a questão do propósito de vida, função e servir, que foi me dada quando eu assumo a responsabilidade de ser pai. O meu propósito de vida, minha função em um servir muda, né? De um dia para o outro. Assim que ele nasce, o meu propósito já muda. Eu não sou mais o médico, eu não sou mais, às vezes, o empresário. Eu sou médico, eu sou empresário e sou o pai. Que eu tenho um propósito de vida para ele, eu tenho uma função que eu tenho que executar como pai e servir uma pessoa. E isso faz, muitas das vezes, você fazer uma reflexão do seu próprio estilo de vida. Então, se eu pudesse fazer um convite para vocês, passando do que meu filho tem me perguntado a respeito de profissão, é essa pergunta. Você está feliz onde você está? Você está feliz com a função que você exerce? Você tá feliz servindo a um propósito? E se sim ou se não, qual seria a função e qual seria o propósito que você queira almejar ou alcançar? Porque quando eu tenho que falar para o meu filho a respeito das profissões, e que são diversas, qual é o papel que eu tenho que fazer para o meu filho performar de forma mais palpável, para ele começar a entender quais são as diversas funções que ele pode exercer? E eu sei que vocês e nós e todos temos uma certa amarra. É uma amarra econômica, uma amarra social, que não é fácil você mudar, se deslocar. Mas pequenas mudanças são possíveis, principalmente no local de trabalho. E eu posso falar para você, categoricamente, que eu passei por diversos lugares trabalhando e que aquilo foi muito ruim para mim. Eu trabalhei num dos hospitais aqui no Rio Grande do Sul, que foi muito deletério para o meu temperamento e para minha autoestima e até a minha posição como pessoa dentro do universo. E dali eu tirei várias conclusões a respeito do propósito de vida, da função de servir. Até que eu tomo uma decisão, e muito dessa decisão foi tomada por conta fiquei nesse local por conta de situações econômicas, mas que para mim, depois que saí, fez muito sentido. Então, como o Thiago Leifert, né, teve um problema com a filha, um neuroblastoma, e ele colocou essa história dele de vida para até servir para outras pessoas, eu me sinto na obrigação de colocar esse problema que eu tive a respeito dessa profissão, e que não foi uma, que me incomodava muito, mas por conta de uma situação, uma amarra econômica, num momento eu fui ficando. E que não fez menor sentido depois, né, eu fazendo a reflexão, de eu ter levado o fator econômico como definidor de estar naquele hábitat, daquele ecossistema. Porque eu era uma planta murcha, eu era uma planta sem vida. Muito pior, eu comecei a desenvolver espinhos. Então, se eu puder, assim, falar para vocês a respeito de hábitat, de função e de sistema, seria isso, um exemplo do que eu passei. Mas, continuando a respeito do slide, o que a gente tem que fazer é entender a nossa função, o nosso propósito e por que a gente serve e para quem a gente serve. E aí, Bruno, de fazer um convite a você entender isso para você e servir a você a um propósito. A partir do momento que você encontra um problema,
você executar ações que te levem a um resultado. Então, se é a nossa maturidade física ou nossa maturidade emocional que vai fazer diferença para a gente e que aquilo ali vai ser o definidor de águas para que você se sustente e leve ao desenvolvimento, tem que ser executado. Fez o diagnóstico, solução. Colocou o problema dentro do módulo, não superdimensionou e nem colocou abaixo do que é, sabe que o problema existe, modula a solução para o tamanho do seu problema e executa. Porque se você não fizer isso, não faz sentido. O médico fez a diagnóstico para você, você sabe o que te atinge, e você não medica, e você não atua, não é legal. Isso serve para tudo, para a nossa vida, né? Slide número 2, por favor. Metáfora da lagosta. Eu não sei se vocês conhecem a metáfora da lagosta. E aqui é bem legal essa metáfora, porque a lagosta é um crustáceo, né? E o crustáceo, ele tem um exoesqueleto, é uma capa dura por fora, tá? E ele, à medida que o corpo mole dele vai crescendo e encosta nessa capa, ele começa a sofrer pressões e desconforto, e ele é obrigado a abandonar aquela casca, mudar de uma condição de conforto, ir para debaixo das pedras para se abrigar de possíveis predadores, e ali começar a construir uma capa um pouco maior para ele poder se abrigar. Todo crustáceo, todo animal que tem um exoesqueleto é dessa forma. E esse é um momento muito duro para ele, porque é um momento de alta vulnerabilidade, é um momento de estresse, é um momento muito depressivo, porque ele pode morrer fora dessa casca, ele é um alvo muito mais fácil. Mas imagina você, se o crustáceo, na sua primeira encostada, quando o corpo mole dele encostasse nesse objeto duro, que é a capa, o exoesqueleto dele, ao invés dele sair dessa zona de conforto, lutar, se esconder, se abrigar para poder fazer um novo exoesqueleto maior, para ele voltar a crescer, ele fosse ao médico e relatasse esse problema para o médico. E o doutor Crustáceo, olhasse para ele e falasse assim, eu tenho um remedinho aqui, cara. Tem um remedinho muito bom para isso. Você nunca mais vai sentir isso. Porque quando o seu corpo começar a crescer para encostar nessa capa e você sentir um desconforto, esse remedinho impede seu crescimento. Você nunca mais vai ter que sair de dentro dessa casca. E aí o paciente, lagosta, vai olhar para o doutor Crustáceo, vai pensar assim, cara, interessante. Eu nunca mais vou poder ter a opção, vou precisar passar por esse estresse de ter que sair de dentro dessa casca, ir para debaixo de uma pedra, ficar lá estressado, lutando, fazendo uma nova casa para mim, que é o meu novo corpo. Ele vai falar assim, doutor, gostei, hein? Aceito. Que medicação é essa? E ele vai e passa. Só que essa metáfora da lagosta, ela é interessante porque ele resolveu, a um primeiro momento, a uma pressão, um estresse, só que ele tirou a possibilidade também dessa lagosta crescer. Essa lagosta não vai crescer mais. Porque os problemas, o estresse, é o que leva você ao desenvolvimento. E isso é legal porque ele te ajuda a pensar assim, se eu preciso do estresse e eu preciso do momento para crescer, eu vou utilizar esses momentos para que isso aconteça. E muitas das vezes, você está num ambiente desfavorável e você lutar e modular para você vencer aquilo, crescer e organizar, é a possibilidade de você alcançar lugares ou coisas ou desenvolvimento melhor. Então, se isso é o que está te estressando, e isso seja qualquer coisa, é o momento de você lutar, desenvolver e esperar. Use essa pressão a seu favor. Faça uma competição em cima disso. Para você, a longo prazo, ter um objetivo.
Pô, se você fez o diagnóstico que você não quer mais passar por isso, cara, luta, faça tudo o que você tiver ao seu alcance para você não passar mais por isso. E sabendo que outros problemas surgirão. Mas com outros problemas, a possibilidade de você amadurecer, e como você está muito mais forte por você ter passado por um problema maior, você vai passar por ele também. Então, acho que a metáfora da lagosta ela vem para dizer isso para a gente. Próximo slide, por favor. Eu queria fazer uma técnica que eu utilizo, queria passar para vocês aqui. Se eu te apresentasse uma pessoa agora, qualquer pessoa do meu convívio, mas que não fosse do seu convívio, você ia se apresentar e eu ia deixar você durante 5 minutos com essa pessoa. Eu não tenho dúvida que se você tem uma ansiedade, e todo mundo tem, tá? Você pode começar a sentir um desconforto. E medir esse desconforto, eu tenho uma forma de medir. Como que você sabe que você é íntimo de uma pessoa? Que aquela pessoa não te traz desconforto quando você está do lado dela. É quando você consegue ficar 1, 2, 3 minutos sem falar nada com essa pessoa e você não se sente desconfortável. A partir desse momento você fala, poxa, eu sou confortável com essa pessoa me faz bem. E aí, eu tenho a minha ansiedade também, eu tenho o meu nível de desconforto, claro. Eu comecei a observar as outras pessoas e inverter a minha ansiedade para cima delas. Como que eu faço, por exemplo? Eu sou apresentado a uma pessoa X. Eu começo a tentar observar ela, o desconforto que ela vai ter. Tipo, ela não me olha nos olhos, parece que ela está um pouco mais sudoreica, ela está desconfortável, ó, pernas trêmulas, ou está mexendo demais a mão. Aí eu começo a olhar e falar, poxa, ele está também ansioso. Essa situação também gera ansiedade nessa pessoa. Aí eu fico mais tranquilo. Eu costumo observar as pessoas em ambientes desconfortáveis e olhar e falar, poxa, isso é de todo mundo, isso não é só meu. E as pessoas não estão nem aí para você. Então, se você não vai na academia e coloca o seu primeiro tênis e você não sabe muito bem se comportar lá dentro, entra lá e observe as pessoas, se as pessoas também estão nessa situação. Primeiro que você vai começar a observar que vai ter gente lá igual você e com um nível de desconforto igual. E as pessoas que você acha que estão confortáveis lá dentro, elas não estão nem aí para você. Você é só mais um dentro da academia, cara. Yes. Essa técnica de inversão da ansiedade é legal porque você fica mais confortável quando você olha e fala, tá todo mundo igual. Ou ninguém tá aí para mim. Então faça essa técnica, se servir para vocês, que bom. Tomara que vocês se deem bem com elas, porque técnica de comportamento existem várias. Você vai ouvindo e vai tentando pegar aquela que te serve. Tem uma pessoa que eu não sei o nome dela, mas ela se intitula como Ninja na internet. É um cara até bem conhecido, tá? E aí ele falou uma coisa, me falou não, né? Falou uma coisa na internet que eu usei para mim. Que ele falou assim, olha, eu vou numa festa. Cara, não tô me sentindo bem lá, eu pego e vou embora. Mesmo que todos eles sejam meus amigos, etc e tal, eu quero ir embora, eu pego e vou embora, eu nem me despeço. Eu não tô nem aí. Para que você vai se despedir para as pessoas ficarem assim? Fica mais, fica mais. De duas uma, você não vai ficar, ou você vai ficar contra gosto. Ou seja, não tem resultado, cara. O que você faz não tem resultado. Se ele não tem resultado positivo, para que você vai fazer? Então, se você tá ali, você conheceu uma pessoa, você não quer falar nada, não fala nada. Você foi numa academia, você está desconfortável? Está desconfortável com o quê? Você não quer ir na academia? Vai na porra na academia. É meio que a arte de dar o F, né? Que tem um livro a respeito disso, mas que isso funciona muito bem, funciona para mim, então eu queria passar isso para vocês.
Então, essa é a técnica que eu chamo a atenção para você ver a técnica do desconforto. E pode observar, isso serve até para criança, que você vai começar a ver o desconforto do seu filho frente à apresentação de um adulto ou de outra criança, e isso você tem que observar e tomar cuidado para você não passar a sua ansiedade para a criança. Fala com ele, fulano. Fala com ele, fulano. Fala com ele, fulano. Mas você não fala, pô. A criança foi apresentada a uma nova criança ou uma nova pessoa, você fica cobrando dela uma simpatia ou uma interação que você não tem quando te apresentam. E aí vai gerando mais ansiedade nessa criança. Deixa no tempo dela, pô. É o seu tempo também. Então, se você foi apresentado a uma pessoa que você não tem nada para falar com ela, o melhor resultado é não falar nada. Ou pega e observa a ansiedade da pessoa. E se aquela pessoa não tiver ansiedade, vocês vão ficar ali 2 minutos, ali, um olhando para o outro, sem desconforto. Cara, esse é o nível máximo de controle e de atividade emocional. Você conseguir ficar do lado de uma pessoa 2 minutos, 5 minutos, 15 minutos sem falar nada, porque você não quer falar nada. Isso é impressionante. Observa isso para ver se vocês vão conseguir começar a observar as outras pessoas, a ansiedade e a insegurança das outras pessoas. Não que é para você usar isso contra elas, tá? Mas você usa a seu favor, nada contra. Porque quando você percebe que uma pessoa está ansiosa e insegura do seu lado, você pode olhar e falar, olha, não sou só eu, então tá todo mundo no jogo, etc e tal. Segue o baile. Próximo slide, por favor. Então, a partir dali você começa a ter um comportamento de guerreiro. É um comportamento de guerrilha mesmo. Você tem que acordar na segunda-feira, ou todos os dias, com postura, pô. Com avidez. A sua fala tem que ser uma fala de quem sabe o que é. Com força, com luz. Isso aqui você observa pessoas que apresentam isso. Eu não tenho dúvida que quando você observa uma pessoa com essas posturas, você admira, sabe? E essas posturas não tem nada a ver com o sexo, tá? Masculino ou feminino, não. Existe muita delicadeza na mulher com postura, com avidez, com a fala, com a força. Na questão da fala, você só deve falar aquilo que você quer. Não se obrigue a falar o que você não quer, para agradar ou para preencher um espaço. O silêncio, às vezes, é melhor. Isso é luz. Uma pessoa sábia, ela fala com força, com avidez, com postura. E as pessoas vão dali, ó, começando a te reconhecer. Porque imagina só, você começa um trabalho novo, numa empresa. São 10 pessoas dentro do escritório. Se você é uma pessoa que não se coloca, não tem uma postura, não tem uma avidez, não fala o que você quer, não apresenta força ou luz, você pode levar 1 ano para as pessoas saberem quem é você e o que você gosta e o que você não gosta. Isso gera muito desgaste, porque as pessoas vão passando do ponto com você e você não explica para elas de forma forte que aquilo não é para você, que aquilo não te serve, não é assim que você trabalha. E aí aquilo nunca se modula. A partir do momento que você chega e se apresenta, com muita humildade, mas com muita postura, com muita força, muito personalidade, as pessoas vão rapidamente entender quem é você. E isso pode ser ruim ou bom também, que às vezes você não é uma pessoa boa mesmo. Mas se você não é uma pessoa boa, tente melhorar, mas não tem o que fazer. Só que quando você modula, em 1 mês todo mundo já te conhece. Fala, não, o cara é assim, assado. Não, essa aqui é assim. Com ela é até ali. Dali a gente não pode passar. Porque senão fica você de forma temporária aceitando, ou para ser aceito dentro do grupo,
ou para não ser uma pessoa, não ser tida como arrogante, vai ser pior, porque lá na frente você não vai aguentar, você vai ter que colocar o que você quer, o que você é, e isso vai gerar muito mais desgaste do que pequenas doses, porque no começo está todo mundo só testando. Então, pequenas doses é muito melhor do que você lá no final ter que colocar exatamente o que você é, o que você não é. E isso pode gerar muito desgaste no futuro. Então, eu acho que aqui, depois da técnica de você observar uma pessoa com ansiedade e etc e tal, poder até ajudar essa pessoa, e aí vai, né, volta ao slide primeiro a respeito de servir, tem um comportamento de guerrilha que é legal você se colocar. Você acorda de manhã com postura. Você está ávido, a sua fala, a sua força e a sua luz. E busca isso na natureza, principalmente no sol. Que no Rio Grande do Sul, às vezes, não faz, né? Fica muitos dias sem sol. Eu sinto muito. Assim. Minha energia, ela é boa, mas eu sei que quando eu pego o sol, eu fico melhor. Ontem e hoje fez o sol apareceu. Para mim foi uma coisa maravilhosa, assim. Até me acalmou. Eu fico mais na paz, é impressionante. Eu desacelero por conta da luz, assim, por causa do sol mesmo, a exposição ao sol. Eu preciso de uma exposição diária ao sol. Essa é a luz, é a força, a avidez, a postura, isso tudo ajuda, essa modulação. Gente, então, essa palestra de hoje, e em substituição à de amanhã. Amanhã, segunda-feira, entramos na terceira semana. É uma semana decisiva, as pessoas geralmente começam a ficar se sentir um pouco mais fracas nessa semana, perdem um pouco o propósito que foi feito na terceira semana. Eu queria fazer um convite a vocês a reafirmar esse nosso propósito que vocês fizeram consigo, para que a gente possa mesmo, daqui a 84 dias, chegar a um desenvolvimento, para que a gente possa amadurecer de forma mais forte, mais veemente. Eu também tenho um compromisso com a questão da dieta. Estou começando a modular um pouco mais a minha dieta. Esses últimos 2 meses aí que a gente vai ter de treinamento, se Deus quiser, eu vou apresentar uma melhora fundamental, porque através do físico a gente eleva o emocional e o espiritual. Eu não tenho dúvida disso. Minha vida toda foi muito focada na questão física, por conta não de uma estética maravilhosa, estou fora disso. A questão é do treino mesmo, da ativação muscular, do exercício que transforma e modula e gera resultado. Então, para vocês que ficaram conosco e para vocês que assistirão essa aula depois, queria agradecer o tempo de todos e dizer que estamos aqui no grupo, que se precisar, é só mandar lá, que a gente está imbuído no propósito para que todo mundo aqui saia melhor. Gente, muito obrigado. Gilson, muito obrigado aí pelo seu apoio técnico, tá? Passando os slides para mim, etc e tal. Sempre muito, muito solícito e muito prestativo. Muito obrigado, gente, e boa noite a todos. Fiquem com Deus. Forte abraço.